Bom dia, a paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs. Vamos continuar aqui na nossa devocional diária. Tem sido um momento precioso para mim também, para cada um de nós, porque eu também tenho estudado, aprendido mais para estar aqui ministrando para vocês. Então isso também, querido, é impacto para a minha vida. Eu louvo a Deus por a oportunidade de podermos estar aqui todos os dias, junto aqui nessa devocional. E continue conosco, nos ajude a compartilhar, a abençoar outras pessoas, a chegar na vida e na casa de outras pessoas, em nome de Jesus. Ontem eu falei que ia deixar para hoje a parábola do semeador. Então hoje nós vamos falar sobre essa parábola, né? Nós vamos ler, eu vou voltar aqui um pouquinho atrás e ler a parábola do semeador. Ontem eu a li, mas hoje eu vou ler a parábola e depois a explicação da parábola, né? Então, capítulo 13, versículo 3 em diante. E de muitas coisas lhes falou por parábolas. E dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não era profunda, por não ser profunda a terra, né? Saiu, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa, e deu seu fruto, a 100, a 60, a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouvidos para ouvir, ouça. E depois nós vamos continuar no versículo 17. Ele explicando essa parábola que ele tinha falado. Pois em verdade digo que muitos... Não, 18, perdão. Atendei-vos, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a parábola do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe, logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em terra boa é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz 100, a 60 e a 30 por um. Essa explicação ficou bem clara, aquilo que Jesus disse aqui, né? Ontem eu falei sobre as parábolas, sobre por que Jesus falava em parábolas, porque o propósito não era para que as pessoas enxergassem, era só para aqueles que tinham uma ligação, que tinham um alinhamento com o céu, que tinham um entendimento espiritual, que tinham condições de entender isso. Não era por letra, não era por pessoas de conhecimento, de faculdade, mas sim por pessoas que estavam alinhadas, ligadas no céu. Então aí depois ele discorreu essa parábola, olha aqui. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arroba o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então são pessoas, queridos, que ouvem a palavra, mas não dão ouvido, não entendem, também não buscam entender, vão até na igreja, estão lá, ouve, mas a palavra, querido, ela vem e fica infrutífera, ela entra aqui e sai de cá. Então, infelizmente, isso acontece dentro da igreja, isso acontece na vida das pessoas. As pessoas não conseguem entender aquilo, e por não entender, ela não vem procurar a saber, estudar ou pedir ajuda, pedir uma explicação, alguém que possa lhe explicar, e por causa disso perdem o melhor de Deus. Aí vem o diabo e rouba. Então é o que a Bíblia diz, que quando ele está ouvindo a palavra, mas a mente está infrutífera, o diabo está roubando essa palavra, está tapando o ouvido e a palavra não entra, e a palavra tem que entrar e descer para o coração, porque senão ela não gerará fruto. Queridos, é como Jesus está aqui comparando a palavra do Senhor com semente. O propósito da semente é ser lançada na terra, ser regada, cuidada, nasce a planta,
e dá os seus frutos, a gente colhe os frutos e alimenta dele. Esse é o propósito da semente. E a palavra do Senhor é a mesma coisa, ela vai entrar, produzir frutos. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é que nos liberta, é ela que nos dá força. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, essas pessoas que não conseguem receber essa palavra e ela não entra no coração, não recebem libertação. Por isso que são pessoas que estão na igreja, vão, mas não por amor a Deus, mas por medo do inferno. Opa, se eu não for lá, se eu não for na igreja, eu posso ir para o inferno. Queridos, essa pessoa que está indo, que está buscando o Senhor por medo de inferno, querido, ela não vai conseguir ser fiel. Não vai conseguir ser fiel. Não é assim que funciona. Eu tenho que conseguir um nível de relacionamento com o Senhor, de não ter medo do inferno, mas amar Ele a tal ponto que o inferno para mim não faz diferença. Eu olho para trás, querido, e não tenho medo nenhum do inferno, porque eu estou tão próximo dele que o inferno não me faz medo. Agora, uma pessoa que está longe do Senhor, é como se fosse o seguinte: aqui está o Senhor e aqui um abismo. Então, a pessoa que está bem pertinho aqui, não tem medo de cair no abismo, ele está muito longe do abismo, então ele está bem longe. Agora, uma pessoa que fica andando aqui na borda do abismo, é normal que ele tenha medo de cair nesse abismo. Assim são as pessoas, querido, que até que vão lá, ouve tudo, mas não busca entendimento, não busca se aproximar, não busca intimidade. Aqui é o segredo, não busca intimidade. Se nós não buscarmos intimidade, nós não podemos ser impactados pelo Senhor. E pastor, mas como que eu faço para buscar intimidade? Como? Querido, uma vida de oração, uma vida de busca. A intimidade, ela não vem automaticamente. Não é um botão que você liga e desliga ela. Não. É uma busca diária, todos os dias. Então, querido, a intimidade, ela tem que ser conquistada todos os dias. É oração, uma vida de oração, de consagração, leitura da Bíblia, é buscar mesmo a palavra do Senhor no seu coração, guardar ela. O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quando nós guardamos essa palavra no nosso coração, a gente tem autoridade, tem poder, tem força para vencer todo mal e todo pecado. Aí ele continua aqui: e o que foi semeado e o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Olha aí para você ver, se perde. Então são pessoas que ouvem a palavra, que até animam, ficam ali alegres, felizes, são impactadas, choram, estão ali glorificando ao Senhor, mas quando sai da igreja, querido, vem a perseguição, vem a dificuldade, vem as batalhas, mas não tem raiz, não tem estrutura, não tem fundação, não tem aquilo que liga ela na estrutura, ela se perde, ela se desgarra e se perde. E quantas pessoas nós vemos assim, querido, que chega diante do Senhor, até chora, até diz: não, eu quero mesmo Jesus, eu não quero, nunca mais vou largar o Senhor, e faz tudo isso, mas não tem profundidade. Queridos, servir o Senhor, nós temos que buscar profundidade, e a gente parece até ser redundante, sempre voltando. Olha, a estrutura para termos estrutura no Senhor é Bíblia, é a palavra do Senhor, é buscar intimidade com o Espírito Santo. Não tem outro segredo, gente, não há outro segredo. Tem pessoas que falam o seguinte: olha, o segredo para a intimidade, até parece ser assim algo. Queridos, o segredo já foi revelado há 2000 anos atrás, o próprio Senhor Jesus já revelou ele. Olha, é oração, é busca, é palavra do Senhor, é consagração e jejuar essa carne. Querido, o segredo está nesse tripé aqui, nesses 3 passos: oração, jejum e Bíblia. Você seguiu somente esses 3 passos, somente você entrou nele, buscar mesmo de todo o teu coração, querido, é inevitável, inevitável. Às vezes as pessoas ficam procurando, querido, coisas difíceis. Um exemplo disso foi quando nós buscamos, querido, e clamamos. Às vezes as pessoas buscam e não conseguem atingir aquela profundidade. Querido, lá
Naamã estava enfermo, estava com lepra, e isso era muito sério, como hoje também, mas hoje aí já tem tratamento, porque a tecnologia hoje é avançada, mas naquela época não, querido, a lepra levava à morte e pronto. E além de ser contagiosa, matava. E de repente ele vem até Eliseu, chega na porta de Eliseu, Eliseu não vai nem recebê-lo, manda o servo dele falar, vai lá e fala para Naamã, dá 3 mergulhos no rio. Dá 3 mergulhos no rio, 7 mergulhos, perdão. 7 mergulhos no rio, depois que ele der os 7 mergulhos no rio, ele vai sair e está tudo bem. Ele ficou indignado. Ele disse, como assim? Eu achei que o profeta ia sair, ia colocar a mão na minha cabeça, ia me ungir com óleo, ia orar e as coisas acontecer. Eu pensei assim, o problema é que nós, querido, colocamos uma expectativa em algo simples. A cura, o milagre é grande, mas o processo é simples. Jesus, querido, ele simplesmente, o que ele fazia? Ele curava cego, ele colocava as mãos e curava, ele orava e curava, outra vez ele cuspiu no chão, fez lodo e curava. Então é simples, ele mostrou que coisa simples. E Naamã voltou ali indignado com a atitude do profeta, e depois ele falou, não, vamos embora, isso aqui não vai dar certo não. Descredibilizado, sem fé. De repente um dos moços disse para ele, assim, meu senhor, se fosse algo difícil, o senhor faria? É claro que eu faria, se ele tivesse me falado algo difícil, eu ia fazer. E por que não faz a fácil? Tá difícil assim? Por que não faz essa fácil? Aí ele falou assim, é mesmo, então vou, eu não tenho nada a perder. Foi lá e se mergulhou 7 vezes no rio e foi curado. Saiu, no final saiu com uma pele de jovem, uma pele bem limpa. Queridos, depois ele ficou maravilhado com aquilo, porque muitas vezes nós estamos esperando coisas do Senhor mirabolantes, sobrenaturais, assim, com aquela tempestade, aquele vento, e Deus vem na calmaria, vem na simplicidade. Então, muitas pessoas, querido, vão na igreja esperando que vai trovejar, que vai aparecer uma luz, que vai ver anjo, isso. Cara, queridos, não é assim que funciona, não é assim. Não digo que Deus não possa aparecer, dar visões para alguns, sim, eu creio nisso, eu sei que acontece, mas não é sempre assim. O Senhor opera no simples, e pessoas aqui, querido, recebem essa palavra e não tem firmeza, e por isso não suportam ficar. Olha aqui, eles não têm raiz, não cria raiz na palavra, não cria não se fortifica na estrutura. É lógico que não vão suportar. É como aquela casa que o vento bateu, estava na areia, querido, e caiu. A casa na rocha permaneceu de pé. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo os fascinam, e as riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera. Esse espinho é justamente, querido, os desejos e anseios do mundo. Às vezes as pessoas até querem Jesus, vão buscar, mas, querido, não quer deixar o mundo, não quer deixar as coisas do mundo, não quer se afastar daquilo que o mundo oferece. E automaticamente, querido, vão se perdendo no meio do caminho, vão se perdendo e vão se afastando, são sufocados porque, não, eu tenho que trabalhar. Querido, muitas vezes nós colocamos objetivos e focamos só nesses objetivos. Fazer planos, a Bíblia diz, é do homem fazer planos, mas o realizá-lo é do Senhor. Então faça planos, mas coloque o Senhor no meio deles, coloque o Senhor na presença deles, queridos. Esse é o propósito, esse sim é o propósito. Então nós temos que entender o seguinte, não tem problema, nós temos que trabalhar, temos que correr pelos nossos objetivos, temos que fazer tudo aquilo, querido, que for ao nosso alcance, sim, para trabalharmos, para trazer o alimento para casa, para cuidar da nossa casa e para ser abençoado e prosperar. Mas se o Senhor não estiver, querido, no meio dos meus projetos ou sobre os meus projetos, isso tudo vai ser fadiga, vai ser cansaço e vai ser em vão. Então, querido, nós precisamos entender. Eu quero que você entenda, em nome do Senhor Jesus. Guarda isso no teu coração. Cuidado com os perigos do mundo. Cuidado, às vezes, querido, são coisas boas, não são coisas ruins. As coisas que nos atrapalham para intimidade com Deus, querido, nem sempre são ruins. Às vezes as pessoas pensam que o que nos atrapalha estar perto do Senhor, só coisa ruim, só pecado. Não, coisas boas. O trabalho é coisa boa. Claro, é importante trabalhar. Mas quando o trabalho, querido, que as pessoas passam a ficar tão dependentes do trabalho e fazendo só pelo trabalho, ele se afasta do Senhor.
Então, querido, aí começa a estar cansado, não vai porque está cansado, não tem como ler a Bíblia, não tem como orar porque está muito cansado. Então aquilo que é bênção passou, virou maldição na vida deles. O passeio, sair com a família, viajar, ou fazer uma coisa com a família, ir num parque, bênção de Deus, coisa boa. Mas e quando isso vira uma rotina que afasta da presença do Senhor? Já virou maldição. Então aquilo que é bênção pode virar uma maldição por causa, querido, porque nós não soubemos agir ou utilizar daquilo da forma correta. Um exemplo muito claro disso, querido, ser ofertante ou dizimista na igreja é certo. Tomar a ceia é certo. Errado é fazer da maneira errada. Tomar a ceia em pecado, isso é errado. Então é fazer o certo de forma errada. Estar lá entregando o dízimo, tudo, mas com o coração fechado. Não, eu vou fazer isso, mas o que vai acontecer? O que vai fazer? Querido, com o coração fechado, isso está errado. Então você está entregando, mas o seu coração está triste. Ora ao Senhor para que o seu coração se abra. Então, queridos, nós precisamos ter entendimento disso. É isso que Jesus está falando. E no final ele diz: olha, o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz 100, a 60 e a 30 por 1. Então, por fim, ele encerra dizendo aqui que aquele que ouve a palavra e que pratica, só ouvir não resolve, tem que ouvir e praticar. Aquele que ouve e a pratica, esse é aquele que vai dar fruto. Então, querido, nós vimos aqui várias categorias de pessoas. Aquele que ouve e o diabo rouba, aquele que ouve e até se alegra, mas não tem raiz e se perde, aquele que ouve, se alegra, até quer, mas se embaraça com as coisas do mundo, e aquele que ouve e que recebe e que pratica isso. Então, essas várias categorias. Agora eu te pergunto, em qual dessas categorias você se enquadra? Vou ser muito sério. Em qual dessas você... faça uma autoanálise, analise a sua vida para ver como você está. Em qual dessas categorias você está se enquadrando hoje? Se não for nessa última, querido, comece a entrar em crise no teu coração, para que haja mudança na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Guarda essa palavra no teu coração. Pai, eu oro pelo meu irmão, pela minha irmã, eu abençoo eles em nome de Jesus, Pai. Que essa palavra fique gravada nesse coração. É uma palavra tão simples, porém tão poderosa em nossas vidas. Por isso eu oro e declaro sobre a vida dele nesse dia, nessa semana, nesse final de semana, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, queridos, e até amanhã, em nome de Jesus.